Muito bem, muito bem. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, nesta oitava temporada desse nosso programa, Uma Graça de Podcast. E hoje estamos aqui com o nosso ilustríssimo convidado, nosso querido Luiz Antônio Silva, lá do Rio Grande do Norte, lá de Natal, um potiguar de raiz, né, Luiz? Luiz, meu amigo, muito obrigado. Em nome aqui da equipe do Uma Graça de Podcast, a gente quer agradecer muito o seu aceite a esse nosso convite, que eu tenho certeza que com as suas histórias, com a sua experiência, você vai abrilhantar muito esse nosso episódio de hoje, desse Uma Graça de Podcast. Luiz Antônio, ele vai falar, mas ele é o nosso representante nas Forças Armadas, na Aeronáutica. Estou até de azul, em homenagem a ele, da Aeronáutica, corzinha azul, né não? Luiz, você sabe, meu amigo, que aqui nesse nosso programa nós não apresentamos o convidado, é o convidado que se apresenta, porque aí ele fala o que ele quer, do jeito que ele quer e só o que ele quer. O que ele não quer falar, ele não conta. Então, Luiz, mais uma vez, muito obrigado. Sinta-se à vontade. Fala para nós aí, quem é o Luiz Antônio? Ô, meu querido, bom dia. É uma felicidade imensa de você ter me convidado para esse bate-papo. E meu nome é Luiz Antônio da Silva, todo mundo me conhece por Luiz de Natal. Eu conheci a Fé Bahá'í num bairro chamado Bom Pastor, aqui em Natal, nos anos 70, e eu me declarei Bahá'í com 16 anos de idade. Foi dia 13 de maio de 1976. Eu tive o privilégio, que você já conhece também, de eu estar jogando bola no meio da rua, pelada, meninote, né? E vi um pessoal passando na frente da casa dos meus pais, e eu corri para saber o que era. Tinha várias pessoas na vizinhança, e essas pessoas eram pessoas assim, que hoje me sinto muita saudade, que é da Angélica Bastos, que era a esposa de um coronel da Aeronáutica, e o Austin Luiz, como você conhece, que é um grande escritor Bahá'í, e a Solange Aurora Silva. E eu vi aquele pessoal conversando com meus pais e tudo. Aí eu já corri para o banheiro, troquei de roupa, vesti uma roupa lá, e quando você estava conversando com meus pais, eu estava trocando de roupa e tal, e ali já saí com eles para visitar outras vizinhanças. Aí eu fiquei logo apaixonado pela Fé Bahá'í, pelos princípios que a Fé Bahá'í ensinava, porque geralmente eu com essa idade de 15 para 16 anos, eu gostava de pesquisar, de ler livros sobre outras religiões. Eu ia na igreja católica, ia na igreja batista, ia na Assembleia de Deus, ia nessa Testemunha de Jeová, que eu participava também, que tinha uma reunião lá no Clube dos Bandeirantes, lá em Natal, era o Clube da Polícia Militar. E tinha sempre essas reuniões lá. E eu não achava aqueles critérios que eles usavam, e os ensinamentos eram totalmente diferentes. E quando eu conheci a fé, eu vi que era aquilo que está dentro do meu coração, porque a gente não se declara Bahá'í, a gente se torna Bahá'í, porque nós já somos com aquela mesma experiência, né? E daí eu comecei a participar da fé. E o interessante é que na primeira festas de 9 dias, como a gente na fé Bahá'í não existe pastor, igreja, a gente é que tem que tomar a iniciativa de ensinar as pessoas. Aí eu fui na casa de uns barrais que era a Zéu e o Bob Walker, que tinham recém-chegado em Natal como pioneiros. Era E eu americano, né? fui, eram americanos. E eu fui nessa festa de 9 dias e no outro final de semana eles tinham uma viagem para Mossoró, que era com aquele coronel que você conheceu, o coronel José Soares, rapidão na Polônia, e eles me levaram para essa Reunião. viagem de ensino. Ah, sim. Viagem de ensino. Aí ali eu comecei a ser instrutor viajante. Como eu não estava, só estudava, tinha bastante tempo para viajar, e chegando lá, interessante que eu fiquei pensando assim,
cara, esse pessoal aqui, né, é muito assim, como se dizer assim, muito sem maldade nenhuma, o pessoal, né? Com muita pureza, né? Era pureza de motivo. Aí, quando chegou a noite, aí eu fiquei imaginando, eu vou dormir aonde, né? Porque, pessoal... Aí esse casal americano me levaram para um hotel, aí você conhece a Shanta e a Leila, ele tinha 3 para 4 meses de nascida, e a Shanta tinha, acho que 7 anos. Isso Aí eles eram as ficam, filhas deles, né? eram as filhas dele. Hoje, Shanta está como uma grande tradutora, né? Sim. Aí, o que aconteceu na hora de dormir, eles me colocaram junto com eles na mesma cama, a Shanta ficou numa rede, eu fiquei com eles dois na mesma cama, com o Leila novinho, aí eu fiquei, meu Deus do céu, não consegui dormir, cara, porque eu fiquei imaginando, né? A pessoa que nem te conhece, me conheceu uma semana atrás, e já me leva para dormir com eles no hotel e na cama deles, aí eu falei, essa religião deve ser divina, porque é, foi uma experiência assim, eu com 17 anos, né? Imagino. Aí eu fiquei impressionado. Ô Luiz, já está avançando, já está contando suas primeiras experiências, já como barraio, né? Praticamente e tal, né? Saindo É, para fazer ensino. Mas como é que é o nome do exa- seu pai e da sua mãe? Eles não incomodavam, não? Eles não ficavam preocupados, não? Fala, não, meus fala pais, o nome deles. meu pai era José João da Silva, minha mãe Francisca Tomé da Silva. Ela, no entanto, eles gostaram, né, da fé e tal. Mas como eles viram que era uma coisa boa, eles não se importavam muito, não. E aí tem aquele ensinamento que Bahá'u'lláh fala que a gente tem que respeitar é, eu vou obedecer os pais, né? Sim. Aí eu fazia muitas orações para eles e tal, mas eram as viagens assim simples que a gente ia na sexta e voltava no domingo. Aí depois José Soares falou, que é esse coronel que era da aeronáutica, ele chegou para mim, não, mas você tem que estudar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu digo, eu não quero saber de estudo, eu quero saber de ensinar, quero saber de ensinar, que eu só tinha, era três coisas que eu aprendi na fé, era fazer oração, ensinar e obedecer às leis, somente. Aí eu ficava naquela, né? Aí eu tive outras experiências que quando eu comecei a sair sozinho, eu fui ser membro da Assembleia Local quando completei meus 21 anos. Antes de eu completar meus 21 anos, aí me disseram, você como está muito interessado na fé, a gente tem pouca gente. Apesar que a Fé Bahá'í começou em 1972 em Natal. Eu já tinha bastante gente já se movimentando, né? Que, não sei se você lembra, mas tinha o Valdetado, tinha o Maninho, tinha o Abner, tinha um bocado de gente ali. E nessa época, eu disse, eu vou ensinar uma cidade que não tem a barragem ainda. Aí falei, ó, tem uma cidade perto aqui, Macaíba. Aí eu fui para Macaíba, depois fui para Parnamirim, morei um tempo em Parnamirim. Já em Parnamirim eu já fui como casado. Em 84, quando eu me casei, eu fui como pioneiro para Parnamirim. Parnamirim não tinha ninguém, aí a gente trabalhei lá para fazer a eleição da Assembleia Local, consegui fazer, mas aí foi o tempo que eu fui transferido para Recife. Aí eu fui como Recife também, fui como pioneiro para Recife. Mas aí você Em já era 90. militar, né, Luiz? Sim, fui. Você já Eu está entrei dando. na Força Aérea em 79, Isso, com então você já 19. deu um pulo grande, de 79 para 84, você já pulou 5 anos. Aconteceu E, muita coisa nesses cinco ah, anos, porque você falou que aí, não queria aí saber eu de tinha. estudar, só Aí, queria não saber de queria, ensinar, só queria saber de aí ensinar. depois eu comecei a ler aqueles pontos da Bíblia que Bahá'u'lláh fala, né, que Jesus Cristo falava na Bíblia e tal. Aí eu que peguei, antes de eu me casar e ser pioneiro e tudo, antes de fazer estudo viajante, eu tive muitas, aquelas coisas de, como é que chama? Provações e vitórias, né? E na FEBAE a gente
Crises e vitórias. Ser pioneiro não é fácil, não é fácil. E ser instrutor viajante também não é fácil. Eu, como instrutor viajante, eu passei fome, passei sede, passei frio, porque naquela época era tudo muito escasso. Eu não trabalhava, né? Eu dependia de fundo da Assembleia Local ou do Comitê Regional de Ensino. E aí eu tive uma experiência muito grande. Eu fui para Currais Novos, me deram uma missão para mim abrir a cidade de Currais Novos. Luiz, você tem sempre que lembrar que o pessoal aqui, na maioria de nós, a gente não conhece o Brasil todo. Então, quando você fala Currais Novos, fica onde? No Rio Grande do Norte. Fica no Rio Grande do Norte, a 160 quilômetros de Natal. Isso, aí a gente já se localiza, entendeu? Dá mais ou menos, se você vai de carro, é 1h30, mais ou menos, de ônibus dá 2 horas, 2 horas e meia, depende muito do trânsito. Aí você foi para lá. Aí eu fui para lá e só tinha um contato, que era um barraio que tinha conhecido a fé em Natal. Ele deu o nome dele, o endereço. Mas só que no dia que eu viajei, eu fui de ônibus, desci na rodoviária e não sabia o endereço dele nem o nome. Só tinha o nome dele, acho que era Marcos o nome dele, eu acho. Aí eu fui direto para a rádio, cara. Eu disse, eu vou logo na rádio, tá logo uma entrevista lá na rádio. Aí foi uma coisa muito fantástica, sabe? Aí eu cheguei lá e falei que era era a Rádio Rural de Currais Novos. Era uma rádio totalmente católica, né? Aí eu comecei a conversar com o locutor ao vivo, aí ele disse, não, vem aqui e tal, vamos conversar. Aí eu tinha chegado lá umas 3 horas da tarde, mais ou menos. Aí a rodoviária era perto da rádio, sabe? Aí eu disse, eu vou logo na rádio procurar esse cara, porque eu não sabia o endereço, não só sabia o nome dele. Aí eu tinha levado o barral lá em Nova Era, e vários folhetos e tal. O livro, né? O livro Barral lá em Nova Era. E naquela época era o nosso livro básico, né? Você saber como é que tinha sido a manifestação de Deus naquela época. Aí eu falando com o locutor, ele botou logo ao vivo, eu disse, Marcos, eu sou o Luiz Natal, Barraio, eu estou te procurando, não tenho teu endereço, eu estou na pousada tal, que era uma pousada mais familiar e bem conhecida, eu vou fazer uma reunião à noite, eu queria que você fosse para a gente bater um papo lá. Aí eu comecei a falar da fé e tal, aí falei sobre os princípios e tal, da unidade do gênero humano, da unidade da religião, dizer que a fé Bahá'í é uma religião que veio unir as profecias passadas, né? E a fé Bahá'í ela não veio para terminar, nem veio criar uma nova religião, ela veio cumprir as promessas dos mensageiros do passado e que a gente evoluísse na humanidade, que nós somos. Aí até citei, né, uma palavra oculta para ele lá. Aí ele disse, não, tudo bem e tal. Rapaz, aí eu, meia hora, fiquei na rádio lá. Aí saí da rádio e fui direto para a pousada. Quando deu 7 horas da noite, a pousada encheu, cara. Ficou cheio de gente e eu disse, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou falar? Eu procurei uma pessoa, quando chegou tinha umas 20. Aí eu falei com a dona lá da pousada e disse, dá para a senhora rever aqui a sala e tal, arrumar umas cadeiras e tal. Aí foi uma experiência incrível, cara. Foi... Naquele dia só tinha rapaz que já tinha se declarado, né? Mas outras pessoas ficaram interessadas. Aí foi um pastor que tinha lá, foi um pessoal mais católico. E o tal de Marcos apareceu? Foi lá. Aí eu só reconheci ele que ele levou um livro, justamente o livro Barral da Nova Era que estava com ele. Porque eu não sei quem foi que deu esse livro a ele, aqui em Natal. Aí ele disse, rapaz, eu estava há muito tempo já procurando o pessoal e não achava. Aí a gente saiu para o ensino no outro dia. Aí nós fomos, aí ele ficou à minha disposição, eu fiquei lá sexta, sábado, domingo de tarde eu vim embora. Aí a gente foi numa ruazinha que tinha lá, aí encontrei uma cena, rapaz, assim, que impressionante. Eu fui ensinar Febai para uma senhora, ela tinha mais ou menos uns 73 anos, para 74.
E quando eu comecei a falar de Abdu'l-Bahá, mostrei a foto de Abdu'l-Bahá, ela disse, eu já conheço esse senhor, eu disse, já sonhei com ele. Aí aquilo veio, a lágrima rolou, porque eu fiquei tão emocionado que eu abracei essa senhora e tal, eu disse, não, então eu estou no lugar certo, né? Aí ela me deu uma água, me deu um cafezinho, a gente começou a conversar, e ela se declarou Bahá'í. Aí foi a minha primeira declaração como instrutor viajante. Muito bem. Você Sim, tinha aí para quantos mim, anos, Luiz? Você tinha quantos anos nessa época? eu tinha 17, eu ia fazer 18 anos. Isso foi já quase no final de 70 e 77, 78. 78. É. 78. Que eu Você sabe, aceitei você a fé em sabe que, 76. você sabe que essa experiência que você acabou de relatar é uma experiência que ela já se repetiu em muitas outras oportunidades, né? Pessoas Sim, que a gente está ensinando a fé, mostra a foto de Abdu'l-Bahá, a pessoa fala que já sonhou, que parece que já conheceu ele. Sempre é uma figura que não causa assim, nenhum espanto de quem é essa pessoa. Não... Então, é uma coisa recorrente, sempre acontece. Eu acho que isso é é, um dos títulos de Abdu'l-Bahá, como você bem sabe, é o mistério de Deus. Então, isso acho que faz parte desse mistério de Deus. Nós tivemos aqui um episódio aqui em casa, com o Abdu'l-Bahá também, com a foto dele, muito interessante. Nós tinha entrado uma faxineira nova, e a primeira vez que ela veio trabalhar aqui em casa, ela estava na sala, arrumando a sala. E ela depois veio na Copa, onde eu estava, e falou: Seu Pádua, olha, esse seu avô, eu não gosto muito de olhar para a foto dele, não. Aí eu falei: Meu avô? É a foto do seu avô que está lá na sala. A foto de que meu avô era do Barra. Eu falei assim: não é meu avô. Mas por que a senhora não gosta de olhar para a foto dele? Ela falou: Olha, eu já olhei umas 2 vezes. Parece que a gente não consegue largar de olhar. E parece que ele está lendo a alma da gente. Eu não gosto de ficar olhando muito, não. Então, assim, a experiência dessa senhora foi que a foto de Abdu'l-Bahá, quer dizer, o olhar de Abdu'l-Bahá parecia que lia a alma dela. Então, essa foto de Abdu'l-Bahá, talvez por isso também, que ele falou que a foto dele deveria ser divulgada, né? Porque tem esse mistério exatamente. todo por trás, né? Mas É. continuando. E aí você abraçou Aí, a Ana, ela se tornou Bahá'í. foi, marquei uma reunião devocional na noite na casa dela, convidou as vizinhas, né? E aí eu tive, acho que em uma semana eu tive uns 50 contatos na pessoa. Aí, quando foi no domingo, a gente foi visitar uma outra família. Quando eu cheguei lá, rapaz, eu tenho tanta experiência, tanta coisa para contar, que eu acho que a gente ficava aqui, eu acho que é o dia todo. Porque só eu estou contando mais ou menos algumas coisas mais que aconteceu, né, Sim, são na época coisas do que você ensino. lembra. Agora, sempre é importante, por exemplo, essa experiência que você acabou de contar, que você foi para Currais Novos, para essa cidade aí no interior do Rio Grande do Norte, e olha como é que era naquela época. Quer dizer, você está falando aí de quase 50 anos atrás, né? Então, o que que acontecia? Exatamente. Um jovem como você, 17 para 18 anos, saía da sua cidade sozinho, ia para uma outra cidade que nunca tinha ido, não conhecia ninguém lá, ia com o nome de uma única pessoa, sem o endereço dela. Não tinha, na época nem sonhava de existir celular. E você Não, não chegava com tinha. a cara e com a coragem, e a gente visitava essas pessoas e acabava descobrindo onde elas moravam, o que que elas faziam, e somava a elas um esforço para ensinar a fé, e assim a fé crescia, né? Então eu acho que Exatamente. esses anos todos foram tantas sementes, que você vai contar muitas outras experiências ainda, mas são tantas as sementes espalhadas por esse mundo afora,
que, olha, Luiz, eu tenho a sensação, meu querido amigo, que quando essas sementes começar a brotar, começar a germinar, vai frutificar e vai embelezar esse mundo inteiro, viu? Outra coisa, eu ficava sempre pensando, vendo nas suas outras entrevistas, de outros bate-papos que você falava com outros barrais, eu falava, eu preciso ir, eu falava com o Padilha para ele me botar um dia nesse negócio, porque é muita coisa interessante. Sim, aí deixa eu te falar que eu comecei, antes de você me declarar barrai, eu tive uma experiência muito grande. Umas 2 semanas antes do pessoal ir lá em casa ensinar, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu visitava a Terra Santa. Eu visitei a Terra Santa. Então, quando esse pessoal, a Angélica, o Washington e a Aurora Solange. Silva, Solange, elas me mostraram, eles diziam, andava com um livrinho que tinha os folhetos, que tinha as partes centrais da fé, né? Sim. Tinha a foto de Abdul-Bahá, de Shoghi Effendi, tinha a foto da Casa Social de Justiça, do túmulo do Bab. Aí eu me emocionei, cara, porque eu disse, mas eu tive esse sonho semana passada, como é que pode, né? Aí eu sonhava que, até hoje eu tenho esse sonho que eu tenho que concretizar. Aí eu cheguei nesse sofrimento todo de viajar sozinho, de estar sem dinheiro e tal. Aí eu era doido pela Força Aérea. Em 75 eu fiz um curso, o concurso para ser piloto, que eu queria ser piloto. De qualquer jeito eu queria ser piloto. Aí não passei em 75, aí fiz o curso em 79, aí também não deu certo para sargento, para ir para a escola de especialista em Guaratinguetá, em São Paulo. Aí eu comecei a fazer oração para Barra de Servogi e entrar como soldado. Porque aí eu falei para Barra que eu precisava entrar na Força Aérea para me ter dinheiro de viajar e viajar de graça pelo CAM para ensinar a fé. Não deu O que outra. é o CAN? O que é o CAN? Explica que tem gente que não sabe nem o que é o CAN. Correio Aéreo Nacional, na Isso. Força Aérea Nós Brasileira. viajamos muito com o CAN também. Pronto, exatamente. Aí, quando tem essas viagens de instrução, está tornando os aspirantes para ser oficial, eles vêm da AFA, né? Aí são obrigatoriamente passar um ano em Natal. Eles chegam em Natal, eles passam um ano aqui estudando, aí tem aquela triagem, né? Vai ser piloto de caça, vai ser piloto de transporte, que é o CAM. É aqueles aviões que você faz viagem e tem, que é executivo, tem. Aí eu fui selecionado para servir aeronáutica. Aí, rapaz, quando foi na minha primeira viagem de ensino, que eu fui para a Conferência Internacional de Ensino, que você estava lá, dona, Na que é Bahia? a Bahia, eu tive o privilégio de ir nessa viagem. Aí a gente alugou aqui um ônibus e todo mundo foi. Aí tinha a dona Leonora, né? Conheci a dona Leonora, conhecia o Enoque Olinga, que foi, que era membro da Casa Social de Justiça, Mão da conselheiro. causa. Aí depois, isso já em 77, eu tinha 17 anos, foi a minha primeira viagem. Até quando eu cheguei na Bahia, me pegaram naquela pegadinha, eu muito inocente, você quer quente ou frio, quase que me lasquei, deu uma diarreia, que eu comi uma acarajé apimentada. Ali na Baixa do Sapateiro, onde a gente ficou, tinha um colégio lá, né? Aí eu só sei que, nessa época toda, eu entrei na Força Aérea, aí comecei a viajar. Eu ia lá no canto, né? Você tem avião para tal canto. Aí eu ia. Em Mossoró, Recife, Salvador. Aí o primeiro curso que eu fiz foi quando eu resolvi estudar mais a fé, foi em 78, depois da convenção, a Conferência Internacional de Ensino, veio aquela barragem lá da Colômbia, fazer aquele curso do Instituto do Rui, lá em São Cristóvão. Eu passei uma semana lá. Era aquele livretinho antigo pra caramba. Era em papel jornal na época. Era. Até em casa, até hoje ainda. Aí eu fui e fiz o Instituto Rui.
Hoje nós já temos 10, 11, 12 livros, né? Agora eu estou no livro 8, porque aqui a gente tem muita dificuldade de fazer que fala sobre o convênio de Valhalla. Aí eu só sei que nessa época, voltando lá em Currais Novos, a gente foi visitar uma família, o cara tinha 10 filhos, Nossa. na hora do almoço estava todo mundo comendo no chão, era só feijão, farinha e arroz, não tinha nem a mistura. Aí eu olhei para o Marcos assim e disse, rapaz, que situação é essa? E eram as pessoas felizes, né? Estava passando necessidade, mas eram pessoas felizes. Aí a gente foi no mercadinho e compramos a mistura, né? Aí compramos lá, como já estavam almoçando, a gente comprou só uma lata de sardinha, um negócio, misturou lá e a gente almoçou com eles. O tanto que o pouco que eles tinham, estava dividindo para todo mundo. Os filhos deles eram assim, a faixa de 1 ano e meio para cada um. A Tinha menino de diferença de 12, menino de idade. 11, diferença de idade. E tinha um de colo, acho que tinha 1 ano e meio. Aí aquilo me sensibilizou tanto que eu fiquei, se eu vou voltar para Natal a pé, mas eu vou ajudar esse povo. Aí, uma coisa que eu tenho para mim, que você ensina a fé, você é recompensado. E você se sente feliz porque você está distribuindo teu conhecimento e ensinando as outras pessoas, né? E aprendendo, né, Luiz? E aprendendo com a diversidade que existe. Aí depois eu consegui comprar um carrinho, aí eu fui participar do Comitê Regional de Ensino em 85, fiquei até 92 por aí. Aí a gente sempre fazia reunião, né? Em Maceió, Aracaju. Aí depois eu tive mais experiência com os indígenas, lá de Funiô, ali de Alagoas, pessoal de Arapiraca. Aí foi muito, muito, muito interessante. Aí nessas viagens você sempre tem uns contrapesos, né? Tem umas provações. Meu carro quebrou na chuva, na estrada. Aí lá vai arrumar. Aí o pessoal não vai dar tempo de chegar e vai, vamos arrumar aqui. Aí teve outra situação que no domingo eu fazia uma visita em Monte Alegre, é outra cidade de Rio Grande do Norte, que fica próxima a Parnamirim. Chama-se Monte Alegre. E teve um dia que eu acordei bem cedinho e eu ia fazer reunião de devocional. Aí eu tinha uma bicicleta que eu tinha comprado do André, que é filho de Dona Flora. Não sei se você conhece, que mora em Belo Horizonte. Sim. Aí eu disse, André, já que tu não está usando, tu vai embora para Belo Horizonte, me vê nessa bicicleta que eu vou não precisar de ensinar, eu vou de bicicleta. Nessa primeira viagem eu fui de bicicleta, rapaz. A bicicleta quebrou na estrada. Isso era o que eu tinha marcado a reunião para as 9, e nessa época eu estava meio apertado. Tinha recém-casado, tinha uma filha pequena, que é 10 anos. Aí eu falei para minha esposa, eu vou ali em Monte Alegre, mas... E no domingo era difícil ir de ônibus para lá, eu não tinha carro ainda. Aí fui de bicicleta. Quando chegou no meio do caminho, ia passando na pista rodoviária federal, a bicicleta quebrou. Eu liguei agora, ainda faltava ainda 35 quilômetros para chegar lá. Aí fiquei, meu Deus do céu, e agora? Aí fiquei, né, parado lá, passou um cara na caminhoneta, parou. Você vai para onde? Rapaz, eu vou para Monte Alegre. Você vai para lá que eu vou. Botei a bicicleta em cima da caminhoneta e fui embora. Aí Beleza. fiz a minha reunião, aí fui na feira, que era dia de feira. Aí passei na feira, tinha um rapaz que vendia peça de bicicleta, fazia as coisas. Esse rapaz, eu só posso mexer nessa bicicleta depois da feira, que a feira acabava de 1 hora da tarde. Aí eu fui para casa dessa família, fiz as reuniões, expliquei a situação. Fiquei lá a tarde toda. Aproveitei, já fui ensinar na vizinhança. Aí, esse casal que eu fui, ele tinha 46 filhos. Nossa Senhora. Era um senhorzinho já de idade, tinha os seus 70 na época, acho que ele já deve ter falecido já. Ele tinha uns 68 para 69 anos. Aí a esposa dele já era a segunda esposa. Aí tinha 2 famílias. 23 filhos em cada mulher. Eu Nossa digo, ô, Senhora. velho danado, viu?
Aí ele foi lá visitar, aí me chamou para visitar os filhos dele. Mais ou menos menina de 14, 15 anos, de 18. Tinha um dos filhos dele que era vereador na cidade. Aí eu não consegui falar com ele. Aí eu disse, eu vou meter religião em política, porque seu filho é vereador e tal, pode ser que pegue mal, dizer que eu estou, né? E a fé Bahá'í é uma religião que é totalmente fora da política. Ela não tem que ter contenda com política e mexer política com ensinamento. Só sei que eu cheguei em casa, era 6 horas da noite de volta. Ajeitei a bicicleta e vim embora. Aí são essas coisas que acontecem na vida da gente que fica para sempre, aquelas memórias, aquelas coisas. Exatamente. Eu acho que até hoje os filhos dele devem se lembrar de mim, Agora eu não tenho mais contato com eles, que já passei 15 anos fora de Natal. Né? É uma, é Passei. uma, é uma fase, né, Luiz? É uma fase que a gente passa, por isso que a gente sempre comenta essa situação que a gente não deve perder as oportunidades, né? Nós já Exatamente. tivemos aqui nesse Uma Graça de podcast convidados jovens, que das vezes, com certeza, não tem tanta experiência quanto você e quanto outros barrais, com mais tempo de conhecimento da fé e oportunidades de servir. Mas são jovens que estão servindo hoje, porque hoje o que a Casa de Justiça falou nessa recém-mensagem do Rizvan desse ano? Que os jovens devem voar. Se ela falou que eles devem voar, porque tem competência para isso, porque tem capacidade para isso. Numa mensagem dos anos 80, o que a Casa de Justiça falou sobre a juventude? Que os jovens podem mudar o mundo. A juventude Foi mover o mundo, né? pode mover o mundo. Se pode mover, se ela falou que pode mover, é porque tem capacidade para isso. Então, nós tivemos aqui os amigos que nos acompanham nesse programa de ensino, que fala da vida e das experiências, como você, de pioneirismo e de ensino, já teve a oportunidade de ver jovens que realmente relatam experiências atuais, maravilhosas, de aplicação do Instituto Ruhi, do livro 1, do livro 2, do livro 3, que é para criança, tem vários níveis de aprofundamento. Então, são coisas maravilhosas que estão ajudando a capacitar a comunidade Bahá'í e os amigos dos Bahá'ís a servirem a humanidade. Porque não tem que ser só os Bahá'ís a servir, não é? A mensagem do Bahá'u'lláh não foi só para os Bahá'ís, né? Foi para toda a humanidade. E a gente está vendo que muitos empreendimentos que acontecem hoje são empreendimentos que envolvem toda a comunidade, e é a comunidade que são os amigos também dos Bahá'ís, né? E esses relatos das suas experiências demonstra bem um período da humanidade, mas que você, graças a Deus, não perdeu a oportunidade de servir e passou por alguns perrengues, mas com certeza o que ficou na sua lembrança foi só coisa boa, foi só alegria, porque essas oportunidades, até mesmo a parte mais espinhosa, né, que você falou de crise, também se transformaram em vitória, né? Mas aí, continuando, e a sua família, seus pais, seus irmãos, eles se interessaram pela fé? Como é que foi? Não, eu sou filho único. Ah, você é filho único, é mesmo. Minha mãe, quando eu tinha 10 anos, ela adotou uma criança, vizinho lá de casa, que os pais não aceitavam mais, e eu tenho uma irmã. E essa minha irmã, ela, quando teve 14 para 15 anos, eu levava ela para as reuniões barrais, para as viagens. Aquele relato que eu te falei lá da viagem de Aracaju, levei ela, foi em 82 para 83. Mas aí ela se interessou muito pela fé, mas depois se desviou. Não quis mais saber, foi fazer outras coisas. Hoje ela mora perto da casa da minha mãe. Aí sim, aí deixa eu te falar que quando eu entrei na Força Aérea, eu tive várias oportunidades de ensinar. Uma delas foi em Fernando de Noronha, que naquela época
você sabe que o regime era regime militar, muita gente não podia nem ir lá. Nessa época, lá não tinha luz, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha quase nada. A luz de lá era movida A motor a casa de diesel. força, motor a diesel. E quando dava 10 horas da noite, apagava tudo, para economizar a máquina, não sei o quê. Aí a minha primeira viagem foi em 81, e vemos uma perrengue no avião, porque a Força Aérea tem um tal de Bandeirante, que é um avião que leva só 12 passageiros. E esse voo ia e voltava no outro dia. Aí me falaram que tinha uma pessoa lá em Noronha que sabia da festa. E morava, parece que em Recife, foi morar em Noronha, e me deram o endereço dessa pessoa. Aí eu disse, então na primeira oportunidade que eu tiver aí, eu vou. Aí como naquela época a Assembleia Nacional não tinha como custear despesa para ir lá, porque era bastante caro, né, viagem de avião e tudo. Aí eu disse, eu vou. No negócio eu não sei qual o dia nem a hora, mas eu estou com a mala pronta para ir. Aí a Assembleia Nacional está ok, pode ir. Aí quando foi com umas 2 semanas apareceu um voo para lá. Aí tinha um barraio de Aracaju, que era o Wellington, estava aqui em Natal fazendo ensino com a gente, e lá em Recife. Aí eu liguei para ele, Wellington, vamos comigo para mim no Isó, vamos lá Você topa aí Fernando Noronha comigo? Ele disse, topo, na hora. Aí fomos. Aí pegamos o voo, chegamos lá de tarde, eu fui para o hotel da Aeronáutica, que lá tinha um hotel. Eu hospedei eu e ele, né? Aí no outro dia de manhã, esse rapaz tem que ir lá falar com o coronel, o tal de Coronel Carvalho, que o cara é brabo que só. Não deixa ninguém ficar. Hoje não, você vai lá, tem que pagar uma diária, pagar uma taxa de. Como é que chama? Uma taxa de ambiental para você ficar. Aí de manhã logo cedo eu fui, botei a farda, estava fardado, e fui lá falar com o coronel. O coronel parece até que era com você, assim, só que ele era um pouquinho mais armado. Tal do Coronel Carvalho, de bigodão, acho que ele era até gaúcho. Aí cheguei lá, me apresentei, ó, coronel, bom dia, sargento, cabo, eu era cabo na época. Eu tinha acabado de ser promovido a cabo. Foi março de 81, já quase chegando em julho de 81. Tinha sido promovido em março, a viagem foi em julho. Aí eu só sei que eu fiquei lá, me apresentei para ele, ele disse, vem cá, mas como é que é essa religião, que não sei o que, comecei a explicar. Aí eu fui logo fazendo a pista de armado, logo antes de falar com ele, né, para abrandar o coração do homem, né? Aí ele disse, faz tempo que você está nessa religião, não sei o que. Ah, faz tempo. Aí fui contar a história todinha e tal. Aí na época eu era motorista do Brigadeiro, lá aqui em Natal, tal do Brigadeiro Murilo Santos. Hoje ele já até faleceu. Aí quando eu toquei o nome do Brigadeiro, ele disse, aí abriu as portas, aí fiquei lá na casa lá, a casa dele, e lá tinha a casa do coronel era em cima do morro, sabe? Em cima de umas pedras lá. Aí ele chegou e já disse, pode, a ilha é sua, pode fazer o que você quiser aí e tal. Aí, rapaz, ele arrumou até passagem para me voltar para Recife. Que eu tinha só a ida, né? Eu disse, eu vou e lá, seja o que Deus quiser, eu volto. Porque o avião ia voltar de manhã. Não tinha como voltar no mesmo avião. Porque eu não ia dar tempo de fazer nada. Aí, quando ele me falou isso, a gente marcamos uma reunião. Aí fui para casa dessa pessoa, que ficava na Ilha dos Remédios, Vila dos Remédios, e marcamos a reunião para 2 horas da tarde. Aí apareceu 15 pessoas, a reunião lá. A gente ficou lá no salão, que tinha um salão lá. Aí falei com um subtenente lá, que trabalhava lá na torre de controle, e ele era o diretor do cassino. Aí me ofereceram lá uma sala, foi maravilhoso esse ensino. Passamos só um dia, mas valeu a pena. A gente voltou no outro dia, teve um avião para Recife. Aí eu digo, chegando em Recife, estamos em casa, né? Dá para ir para Natal até a pé. O negócio era sair da ilha, né? Que era difícil. A passagem naquela época, quem operava lá era a VASP. Transbrasil.
Era Vasco, Transbrasil, tinha Cruzeiro na época. Aí pronto, aí aproveitamos a oportunidade. Depois eu tive outras oportunidades, ainda fui mais 3 vezes. Nessa segunda vez que eu fui, tivemos um episódio para pousar o avião, que estava chovendo muito, a gente chegou, e tinha um CB muito grande. Aí o coronel que estava pilotando o avião disse: "Isso aqui é um fusquinha, você tem que procurar os buracos, não pode sair assim." Ele ensinando um piloto lá. O piloto era um aspirante, outro um capitão. Aí isso aí que demorou a gente pousar, porque ficamos procurando uma brecha na nuvem, porque para poder, não tinha como você pousar, porque lá não tinha luz, não tinha nada, né? Isso já era quase 6 horas da noite. A sorte que lá é 1 hora a menos, e lá era 5 horas da tarde, né? Mas graças a Deus o avião bateu muito, teve uma turbulência, e a gente se segurando. E nessa época eu já estava casado com a Francimar, que era minha esposa, e eu levei ela para conhecer Fernando de Noronha. Aí foi assim, tudo que eu pedi a Barral eu tive. Até hoje eu falo assim: se Barral me levar hoje para o Reino de Abá, eu vou feliz, porque eu tive tanta experiência, tantas coisas boas, tantas coisas de dificuldade que foram ultrapassadas, que eu não tenho nem como desagradecer a Deus. Tudo que eu tenho, com todas as perrengues, com todas as nossas dificuldades, a gente se sente realizado, né? Aproveitou as oportunidades, Luiz. Eu acho que esse é o segredo do negócio, sabe? Eu acho que muitas vezes surgem oportunidades. Eu sempre falo isso, que eu só não falo da fé para quem eu não conheço. Estou no supermercado, estou em qualquer lugar, na padaria, enfim, e tem uma pessoa e tem oportunidade de estar com ela ali. Porque no supermercado a gente normalmente vai fazer compra, não vai com pressa, né? A pessoa não vai assim, é muito. Quer dizer, acontece, é claro, a pessoa entrar para comprar um produto ou outro e sair. Mas normalmente vai fazer uma compra, procura preço e olha a qualidade do produto, etc. Então, é uma oportunidade boa de falar da fé, que a pessoa está ali descontraída, fazendo compra, está com dinheiro para comprar, né? Ou não, está fazendo economia, ver o que é mais barato. Eu falo que eu só não ensino a fé, só não falo de Bahá'u'lláh com uma pessoa assim, que eu nunca vi, no momento que eu tenho a oportunidade, quando eu estou com preguiça. Só a preguiça que me impede. Porque o resto a gente tem que aproveitar, tentar deixar essa bendita preguiça de lado e falar da fé. Porque aquela pessoa que você nunca viu, é muito possível que nunca mais você veja. Então, Exatamente. você E não hoje, pode. e hoje nós temos a oportunidade da mídia, né? Porque antigamente Claro, você não tinha, claro. não tinha. Eu tenho muitos contatos. Sabe como é que eu faço? Eu ensino. Eu tenho uma pessoa que estava com dificuldade, se separou e tal. Eu mandei uma oração para ela via WhatsApp. Aí, sabe, mas qual é essa sua religião? Aí você já fala: minha religião é ter amor ao próximo, né? Trabalhar para construir e aliviar o sofrimento de outras pessoas, porque tem muita gente que está muito carente. Aí ele disse: mas essa religião é o quê? É católica, é protestante, é um e tal. Aí eu disse: não, essa é uma religião que foi fundada em 1844 pelo profeta Bahá'u'lláh. Aí eu mandei a mensagem para ela. Aí eu passei um tempo sem mandar. Aí ela me procurou depois: cara, você me esqueceu, não mandou mais as orações, não sei o quê. Isso eu gosto muito quando você manda as orações, quando você fala de Deus para mim e tal. E até hoje eu tenho contato com essa pessoa. Mas naquela época era muito difícil, você não tinha Claro. telefone, Não, naquele você período só, que você está, naquele período que você está relatando, nem existia essas oportunidades. A oportunidade de só mídia. tinha aquele telefone de ficha, ou você, muito raramente, você tinha, contato com as pessoas. Mas aí, Padinho, é o seguinte: depois que eu saí de Natal, eu nunca deixei de ensinar. Até hoje estou sendo tutor aí do livro 1,
Quando a Assembleia Local me falta gente, eu vou substituir os tutores. Hoje você está em Natal, né, Luiz? Não, eu estou em São Gonçalo. É uma cidade que é próximo ao aeroporto. Próximo de Natal, 32 quilômetros de Natal. Eu moro aqui perto do aeroporto. Aí, naquela época, você tinha era mais ensino de coração a coração, né? Mão a mão. Aí, quando eu saí de Natal, depois que eu saí de Parnamirim, como eu te falei, que fiz Assembleia Local e tudo, eu tive problemas com a família, estava passando dificuldade no relacionamento com minha esposa, e foi um momento que eu sofri bastante, até tentar resolver a situação, que a minha esposa não era Bahá'í. Ela aceitava tudo, mas era uma pessoa de um temperamento muito difícil. E aí eu resolvi ir para Recife como pioneiro. Isso em 92. Aí eu disse, olha, para a gente ver se a gente não se separa, porque eu tinha uma filha de 5 anos e um menino com 5 meses, né? Então, eu pedi muita Bahá'í lá para amenizar a situação, mas ela era irredutível. Não sei o que aconteceu, não dei motivo de separar e tudo. E aí eu sei que ela resolveu ir para Recife. Chegamos em Recife, tive outras oportunidades de ensinar a fé Bahá'í, quase todo o interior de Pernambuco eu ensinei a fé. Ribeirão, Escada, Nossa Senhora do Ó, Cavalheiros, que é um bairro de Recife. E quando eu cheguei lá em Recife, a fruta que eu detestava comer era a tal da melancia e chá mate. Eu não gostava, nunca gostei desse negócio. Aí, quando eu cheguei lá em Recife... Melancia e chá mate? Eu não gostava, nunca tinha provado. Não gostava de melancia e chá mate. Aí eu fui para uma reunião na casa de uns Bahá'ís iranianos e quando terminou a festa, era a festa de 19 dias, era era chá mate e melancia que era servido no final, na hora social. Aí, aquela casa cheia de gente, não sei se você conheceu o Parviz e a Machid. Claro. Os Bahá'ís sensacionais, pessoa desprendida de tudo. Era um amor de pessoa. Nós morávamos em Recife. A Chidê, o Meiran, você já deve ter conhecido a Chidê, a Meiran. O Parviz, aí naquela época tinha o doutor Alencar. Aí na época também tinha hoje ele está morando em Portugal, que era um Bahá'í de lá. Coriolano Correia. Aí tinha várias pessoas. Aí todo mundo tomando chá e comendo melancia. Eu disse, eu não posso ficar de fora, né? Era uma desfeita, né? Todo mundo comendo, eu sem comer nada. Eu e minha esposa. Aí eu disse, eu vou experimentar essa tal da melancia que eu nunca comi. É pior que eu me apaixonei pela melancia e pelo chá. Toda era chá. Aí tinha os pais de Machid, a mãe de Machid na época. Aí tinha Shirin, tinha os filhos dela. Aí não sei se você conheceu o César também, que morava lá. O César até hoje, ele mora lá em Recife. Aí eu falei, cara, essa religião, essa nossa fé é muito milagrosa mesmo, porque você se parece que é da família. Você é a pessoa que nunca te viu, nunca te conheceu, aí te recebe com todo amor, todo carinho. Aí acabei indo morar na sede Bahá'í de Recife. Aí eu fiquei fazendo as horas, às 19 dias na sede e fiquei fazendo reunião de oração devocional. Eu vizinhava, aquelas vizinhanças, eu chamava o povo. Mas só que em Recife é muito difícil ensinar a fé lá, porque o povo é muito, assim, fechado demais, né? Deixa eu dar uma pitada de coisa interessante aí também, dentro dessa sua história maravilhosa aí, nesse período de Recife. Quando a família Granfar
chegou em Recife, Gabriel e eu morávamos lá, éramos instrutores lá na época, pioneiros lá em Recife. Naquela época não falava pioneiro de curta duração, né? Era instrutor, mas instrutor que fica 1 ano, 2 anos no local é pioneiro, né? E aí eles chegavam, a família Granfá chegou em Recife e a Assembleia Nacional pediu para que a gente entrasse em contato com eles, se possível, ensinasse português. Só que eles chegaram e ficaram num hotel, na Boa Viagem, e eles não falavam nada de português e nós não falávamos nada de inglês. E aí nós fomos para o hotel onde eles estavam hospedados para nos apresentar, conhecê-los e eles nos conhecer. E aí eles chamaram o intérprete do hotel para traduzir a nossa conversa. Então a gente falava, o cara traduzia para o inglês, eles falavam inglês, o cara traduzia para o português. Mas tanto nós quanto eles, quando o seu Granfá estava nesse momento, Machid, Parviz, Mehran, todo mundo, a esposa dele, nós sentíamos que o cara não estava traduzindo exatamente aquilo que a gente estava falando, sabe? Era assim, era um sentimento. A gente não entendia, eu não entendia o que eles estavam falando, mas a gente sentia isso. Chegou uma hora que o senhor Granfá agradeceu o intérprete e falou com ele em inglês lá, como que ele diz, pode deixar que a gente vai dar um jeito aqui. E nós ficamos mais de 1 hora conversando, nem ele sabendo falar português, nem nós inglês, mas uma palavrinha ou outra ali, de inglês a gente entendia e tentava e tal. Então, esse foi um episódio interessante. E um outro episódio super interessante foi uma reunião de amigos, um fireside que a gente chamava, né? Na casa deles também, eles compraram um apartamento na Boa Viagem. Então, eles estavam servindo, era assim, terminou a reunião de amigos, tinha aquela parte social, então ia servir biscoito e chá preto. Aí, Machid ia com a bandeja de xícaras, Mehran com o bule de chá e eu com o açucareiro. E aí o convidado, o amigo lá, pegava a xícara, Machid colocava o chá e eu perguntava para o cliente lá, né, para o cara, para o convidado, 1 ou 2 colheres de açúcar. Aí o cara falava 1 ou 2, eu colocava. E assim demos volta no salão, que era uma sala grande, e tinha muita gente. E a gente, depois que deu volta, tinha terminado de servir o chá, a gente percebeu que ninguém estava bebendo. Aí Machito falou comigo, ele já falava um pouco de português, ela falou assim, será que eles não gostam de chá? Porque Recife é quente pra caramba, e tomar chá quente não é mole, né? Aí ela perguntou isso, eu falei assim, não, mas alguma coisa está acontecendo. O que aconteceu? Em vez dela colocar açúcar no açucareiro, ela colocou sal. Ei! E aí, o que eu perguntava? 1 ou 2 colherinhas de açúcar. O cara falava 1, outro 2. Quer dizer, eu punha 1 de sal ou 2 de sal. O cara misturava, depois experimentava. Já pensou? Chá com sal? Caraca, que mico, hein? Então se foi um episódio assim inesquecível, nem tem muitos outros também. Mas é isso. Como esse programa nosso, Luiz, chama Uma Graça de Podcast, tem que ter umas histórias assim, né? Mas então, você estava em Recife, ficou em Recife, e depois saiu, voltou para Natal?